a Star Wars, a fantástica série de aventuras espaciais que mudou a história da cultura pop. A franquia que criou filmes absolutamente memoráveis, que são tidos até hoje como exemplos de como contar histórias divertidas e emocionantes. A não ser, é claro, que a gente se lembre da tão odiada segunda trilogia, composta pelos episódios 1, 2 e 3. Esses filmes tomaram várias decisões erradas, mas nenhuma delas é tão detestada quanto um personagem em específico. Jar Jar Binks, your humble servant. Sim, Jar Jar Binks, o anfíbio tagarela e atrapalhado que acompanha os protagonistas em A Ameaça Fantasma. Escrito por George Lucas para ser o novo queridinho do público, Jar Jar Binks acabou causando o efeito oposto. Praticamente todos os fãs detestam a criatura. Milhares acusaram Jar Jar de ser escandaloso, mal educado, de ter uma voz irritante e, acima de tudo, de ser um completo idiota. A fama de Jar Jar Binks ficou tão grande que ele hoje é considerado por muitos não só como o pior personagem de Star Wars, mas como um dos piores personagens do cinema como um todo. E eu sei que depois de tantos anos, falar mal do Jar Jar já não é novidade alguma. Mas hoje eu não quero simplesmente reclamar dele. Eu quero usar o Jar Jar como um caso de estudo. Porque se a gente analisar ele com mais atenção, a gente pode aprender muito sobre roteiro e principalmente sobre construção de personagens. Mesmo que seja pelo contra-exemplo. Então vamos lá descobrir exatamente por que Jar Jar Binks é um desastre de roteiro. O melhor ponto de partida que a gente pode usar para começar uma análise do Jar Jar são os arquétipos que o George Lucas quis usar no personagem. Arquétipos nada mais são do que tipos de personagens que a gente vê com frequência em histórias. O cientista maluco, a amazona, a sábia feiticeira, o rei do crime. Esses são apenas alguns dos milhares de arquétipos que existem. Sendo um fã de narrativas clássicas, George Lucas gosta de pensar seus personagens em termos de arquétipos. E na hora de criar o Jar Jar Binks, o diretor usou arquétipos específicos que fariam o público se encantar com o personagem. O primeiro arquétipo que a gente identifica em Jar Jar logo no começo do filme é o que eu chamo de O Excluído. O excluído é aquele personagem que não se ajusta em sua comunidade e, por isso, é deixado de lado pelos demais. E como roteiristas costumam fazer a gente se importar e se envolver com esse tipo de personagem? Bom, se o excluído na história é um personagem bonzinho, frequentemente o roteiro vai fazer com que ele mais tarde possa provar o seu valor e mostrar pra todo mundo como os outros julgaram ele de forma errada. É o Flick em Vida de Inseto, o Sid em A Era do Gelo, o Po em Kung Fu Panda, só pra citar alguns exemplos. Pois bem, quando a gente conhece o Jar Jar pela primeira vez, a gente descobre que ele foi expulso da cidade dos Gungans porque ele era atrapalhado demais e causava muito problema. Mas então por que o Jar Jar não conquista a nossa empatia como os excluídos de outros filmes costumam fazer? Simples. Porque o George Lucas não consegue provar pra gente que no fundo o Jar Jar tinha o seu valor e que ele foi injustiçado. Quanto mais a gente avança no filme, mais claro fica que os Gungans tinham razão em excluir o Jar Jar. Pra começo de conversa, ele é completamente incapaz de seguir ordens. Não toque em nada, Jar Jar. Não entre em confusão. Esse padrão fica ainda pior na Batalha do Clímax. Sério, repara. Jar Jar! Jump, Jar Jar! Jump! Oh, giving up, General Jar Jar. My give up. My give up. E em segundo lugar, quando o Jar Jar ajuda de alguma forma, nunca é porque ele tá no controle da situação. Ele tem sucesso, mas não por ser eficiente, e sim por ter sorte. Dessa forma, quando acaba o filme e Jar Jar é saudado como um herói junto com os demais, a gente fica frustrado porque a gente sabe que ele não fez por merecer essa glória de verdade. É exatamente o oposto dos melhores personagens do arquétipo do excluído, que nos conquistam por terem demonstrado seu valor genuíno, apesar dos seus defeitos. O segundo grande arquétipo que o George Lucas usa na criação de Jar Jar Binks é o que eu chamo de o adorável trapalhão. É aquele personagem que mete os pés pelas mãos e se vê no meio de enrascadas. Normalmente, o adorável trapalhão é também um veículo para que a história tenha uma boa porção de humor físico.
Não é à toa que uma das maiores inspirações para a criação de Jar Jar é um dos mais adoráveis trapalhões de todos os tempos e também um dos maiores nomes do humor físico, Buster Keaton. Segundo a Mad Best, o ator que interpretou Jar Jar Binks, ele e George Lucas assistiram a vários filmes do Buster Keaton durante a preparação de A Ameaça Fantasma para terem uma ideia de como Jar Jar poderia ser um bom e adorável trapalhão. Mas por que então o Jar Jar também falhou nesse arquétipo? Por uma razão muito específica. George Lucas parece ter esquecido que os melhores dos adoráveis trapalhões sempre têm um nível mínimo de astúcia. Inclusive, isso se aplica ao Buster Keaton. Os feitos mais impressionantes dele são momentos em que o personagem consegue pensar numa solução inusitada e inteligente. Infelizmente, nada disso pode ser dito sobre o Jar Jar, que pegou apenas a parte atrapalhada das suas inspirações e esqueceu completamente o quesito astúcia. Em momento algum, o personagem pensa numa solução minimamente inteligente para resolver algum problema. Outra qualidade de bons personagens do tipo adorável trapalhão é que, por mais que eles constantemente causem vários problemas, eles também vão ter momentos em que vão ser prestativos de alguma forma muito significativa. O Pippin em A Sociedade do Anel é um ótimo exemplo disso. Ele faz diversas burradas que dão origem a novos problemas. Mas no clímax do filme, ele e Merry fazem um enorme sacrifício para salvar a pele do Frodo, algo que nos faz simpatizar mais com eles. Agora, pergunta se o Jar Jar faz algo dessa natureza. Não faz! Ao longo de A Ameaça Fantasma, ele só faz duas contribuições principais. Primeiro, ele leva os protagonistas pros Gungans. E mais pro fim do filme, ele mostra pros protagonistas onde estão os Gungans. As duas contribuições dele no filme inteiro são basicamente a mesma ação. E nenhuma delas é um momento dramático o suficiente para nos fazer admirar o Jar Jar. Ou seja, George Lucas criou um trapalhão que não tem um pingo sequer de astúcia e que não faz contribuições que pareçam significativas o suficiente para redimir as suas burradas. E assim fica difícil o público se encantar com o personagem de alguma forma. De maneira similar, a gente vê o Jar Jar falhar no terceiro arquétipo principal dele, o alívio cômico. O alívio cômico é aquele personagem mais engraçado na história, que vai servir para dar mais leveza e respiro nos momentos de tensão. O problema é que o Jar Jar existe na história para somente exercer o papel humorístico. George Lucas não dá outras camadas para ele. Jar Jar não tem um momento de tristeza, uma sequência em que ele parece correr um risco real de morrer, ou até mesmo uma cena em que ele desenvolva qualquer tipo de conexão emocional genuína com outros personagens. E se você pegar alguns dos alívios cômicos mais memoráveis, você vai ver que eles têm outras camadas emocionais na trama. Porque seus roteiristas entenderam que isso torna o personagem mais admirável e humanizado. Uma lição que o George Lucas esqueceu completamente ao criar o Jar Jar Binks. Já vimos então que Jar Jar Binks deveria ter sido um sucesso nos seus 3 arquétipos principais, mas falhou na tarefa. Só que a gente nem precisa se ater apenas a essa análise dos arquétipos. Porque o Jar Jar também tem problemas básicos de construção de personagem. Um desses problemas é a motivação. Me responde rápido, qual é o objetivo de Jar Jar Binks em A Ameaça Fantasma? Pois é, não dá pra dizer. Então por que ele tá no enredo mesmo? Porque no começo do filme, o Qui-Gon Jinn salva o Jar Jar. E como determina a cultura dos Gungans, agora o Jar Jar tem uma dívida de vida com o Jedi. Isso até que poderia servir de motivação se o filme usasse essa dívida do Jar Jar como algo que constantemente motiva as ações dele. Mas não é isso que acontece. Depois que os personagens vão embora de Naboo, a dívida nunca mais é mencionada. Assim, o Jar Jar passa o resto do filme avançando apenas pela inércia de estar na aventura. Ou seja, o Jar Jar não tem motivação. Ele tem uma desculpa para estar na história. E as duas coisas são bem diferentes. E o outro grande problema básico da construção de personagem do Jar Jar é a falta de um bom arco narrativo. A gente não vê ele passar por qualquer tipo de desenvolvimento interno significativo. Jar Jar não aprende nenhuma grande lição. Ele não amadurece, ele não evolui. A única coisa que muda é que ele deixa de ser um excluído da sociedade. Uma conquista que ele não parece realmente merecer, como a gente já comentou mais cedo.
Depois de receber tantas críticas e comentários de ódio ao Jar Jar Binks, George Lucas se viu obrigado a mudar seus planos para o personagem. A partir do episódio 2, Jar Jar foi relegado a um coadjuvante com poucos minutos de tela, agora atuando como senador na República. Então agora ele pelo menos deve ter feito algo direito, não é? Pior que não. Porque você lembra o que o Jar Jar faz no episódio 2? Ele é o senador que propõe que o Palpatine ganhe poderes políticos especiais. Sim, Jar Jar é o responsável por dar o poder absoluto pro cara que depois vai dar um golpe na República e se proclamar imperador. Assim não dá, Jar Jar. Give immediately emergency powers to the Supreme Chancellor. Parece então que George Lucas aprendeu a lição da pior forma possível. O ódio que Jar Jar Binks despertou no público serviu para mostrar que pode não ser uma boa ideia você criar um alívio cômico completamente unidimensional. Um bom alívio cômico, além de ser realmente engraçado, precisa de nuance no seu caráter. Precisa de qualidades que façam o público realmente se importar e admirar o personagem. Caso contrário, você provavelmente vai acabar com um palhaço raso e, potencialmente, com o personagem mais odiado do cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e eu quero saber de vocês. O que vocês acham do Jar Jar Binks? Vocês gostam dele ou vocês detestam ou pra vocês tanto faz? E por quê? Então, escrevam aqui embaixo nos comentários, eu adoraria saber o que vocês pensam. E lembrando que se você tem vontade de ver mais conteúdos do Entreplanos além dos nossos vídeos semanais, você pode. Basta você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Porque quem se torna apoiador do Entreplanos ganha acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes e séries toda semana, tem também grupo fechado no Facebook e tem também o nosso Cineclube Entreplanos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então se você quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar acesso a esses conteúdos, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.